Olá, projetista, bem-vindo a mais uma aula do curso de projetos elétricos aqui da Engerral. Hoje vamos falar de um tema que gera muita dúvida, né? Quem pode assinar um projeto elétrico? É só um engenheiro ou também um eletrotécnico? Tem mais algum profissional que pode se responsabilizar por projeto? Bom, se preocupa não, que eu irei explicar como funciona tudo isso na teoria e também na prática. Bora para a aula. Antes de falar sobre quem pode assinar um projeto elétrico, é importante saber que a implementação de um projeto ela é dividida em duas responsabilidades, duas etapas, tá? Existe a responsabilidade pelo projeto e o responsável pela instalação. E claro, o projetista também pode executar o seu projeto. Vai da capacidade dele de acompanhamento de obras. Bom, mas vamos entrar na parte burocrática então. Primeiro falaremos dos técnicos. Até pouco tempo atrás, as atribuições dos técnicos eram regidas pelo sistema CREA-CONFEA, tá? Porém, hoje não é mais. Os técnicos criaram uma nova entidade de classe chamada CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. E com isso, saíram do CREA, tá? Que é mais famoso. Mas por que eu tô falando isso? Porque antes dessa divisão, algumas empresas e até mesmo concessionárias de energia, elas não aceitavam que um técnico ficasse como responsável de um projeto. Eles aceitavam só engenheiros. Foi aí que o CFT publicou a resolução número 74, que traz o artigo 3 e o artigo 5, que acabam com essa questão. Nesse artigo, ele menciona claramente que os técnicos industriais com habilitação em eletrotécnica podem projetar e executar projetos elétricos limitados a uma potência de 800 kVA. Já os engenheiros eletricistas, segundo o artigo 8 da resolução 218 do CREA/CONFEA, esses profissionais possuem uma atribuição de projetar e executar projetos sem nenhum limite de potência. Então, para resumir tudo isso, os profissionais que estão legalmente habilitados a projetar e também se responsabilizar tecnicamente na execução de instalações elétricas aí são os engenheiros eletricistas e os eletrotécnicos. Mas aí vem aquela dúvida, né? André, eu já vi engenheiro civil, engenheiro mecatrônico, engenheiro de telecomunicação, arquiteto e até técnico em edificação fazendo projeto elétrico. Isso pode? Bom, algum desses profissionais eles até podem se responsabilizar por instalações elétricas de pequeno porte, como o engenheiro civil, por exemplo. Mas, na prática, a teoria é outra, cara. A grande maioria dos engenheiros civis não gostam ou acha a parte elétrica muito complicada. Por isso, eles preferem não correr o risco de perder o seu registro por causa de um erro de projeto ou execução, principalmente na parte de dimensionamento. Por isso que nos módulos bônus eu irei tratar sobre as parcerias que eu fiz com vários desses profissionais ao longo da minha carreira de projetista. Fique tranquilo que a gente chega lá e eu explico em detalhes. Tá, mas e a documentação técnica de um projeto? Como é que funciona, André? Para ficar como responsável técnico de um projeto, o profissional precisa de emitir um documento no seu conselho de classe, né? Para os engenheiros registrados no CREA, esse documento se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Para os técnicos registrados no CFT, o documento é o TRT, Termo de Responsabilidade Técnica. Em ambos documentos, tá, consta a atividade técnica que o profissional está sendo contratado para executar, no caso, projetos. E nesse documento que ele vai colocar a potência do sistema que ele está assumindo a responsabilidade técnica, e nesse documento que ele irá informar se está responsável pelo projeto, pela instalação, ou é responsável pelos dois, ambos os dois, tá bom? Agora, uma coisa importante, estamos falando de assinar projetos, tá? O profissional que assinar o projeto, ou seja, aquele que emite a RT ou a TRT, é o responsável legal pelo projeto, pela execução ou pelos dois, tá? Aí depende do que ele inseriu na sua RT, por exemplo. Se acontecer algum incidente com aquela obra, quem irá se responsabilizar por ela não é o instalador, mas sim o profissional que emitiu a RT para aquela obra. Daí justifica o preço de projeto ele ser mais alto do que o valor da mão de obra. A responsabilidade técnica ela é algo que valoriza o serviço. Resumo, assinar um projeto é muito mais do que simplesmente emitir um documento. Assinar um projeto significa que um profissional que emitiu aquele documento está se responsabilizando legalmente por aquela instalação. Mas aí vem aquela questão, mas André, eu ainda não sou técnico, ainda não sou engenheiro. Como que eu vou fazer para elaborar projetos elétricos? Bom, comigo foi assim também. Eu comecei a elaborar projetos elétricos quando eu ainda era eletricista, mas sempre tive o sonho de ser engenheiro. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já arriscava aí uns projetinhos mais simples, né, de casas menores e pontos comerciais. Porém, como eu não podia assinar ainda, eu não vendia projeto aos meus clientes. Eu oferecia uma planta que continha os pontos elétricos que a gente chamava de croquis, tá? Eu apresentava isso como um diferencial da minha instalação. E com isso eu consegui fechar mais clientes. Os outros eletricistas, eles não faziam isso lá na minha região. Mas como eu já contei também para vocês, ao longo do tempo eu fui melhorando na área de projetos. Porque
porque a gente vai trabalhando, a gente melhora, não tem como. E aí eu consegui uma parceria com um engenheiro eletricista da minha cidade. Eu pegava as instalações, vendia o projeto elétrico completo de verdade aos meus clientes, eu mesmo elaborava o projeto e levava para esse engenheiro supervisionar para mim e se responsabilizar tecnicamente pela obra. Olha só, ele supervisionava, ele não só assinava. Resultado, isso foi muito bom pra mim, porque eu aprendi muito com ele. Eu não arrumei apenas um maluco pra ficar assinando pra mim. Eu arrumei um cara pra supervisionar e apontar meus erros. Eu arrumei um professor. E com isso, nós dois acabamos crescendo juntos. Porque ele recebia, lógico, uma porcentagem boa pela prestação de serviço. Afinal, ele revisava tudo que eu fazia. E eu também ganhava dinheiro. Entendidos até aqui então? Bom, nas próximas aulas, irei ensiná-los a emitir as documentações técnicas tanto no CREA quanto no CFT. Eu vou te mostrar como preencher corretamente esses dados. Porque eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu tive bastante medo de emitir a minha primeira RT. Dava até calafrio só de pensar num possível erro, né? Insegurança é osso. Só que você, como é aluno aqui da Engerral, não vai precisar passar por tudo isso não, tá? Você sai daqui seguro e confiante para desembolar aí no ramo de projetos. Combinado? Bom, nos vemos então na próxima aula. Grande abraço e até já!